Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma quarta-feira, mais uma semana, setembro. Vamos lá, então, começar setembro com um novo modelo de redação, estudar uma nova proposta, um novo conteúdo. Vou trazer aqui para vocês hoje o passo a passo para uma redação muito boa na UFPR, que eu sei que é aí a intenção, o vestibular foco-alvo de alguns alunos. Então, a gente vai estar de olho aí na federal, nas dicas, nos critérios de avaliação e nos tipos textuais, porque sim, a UFPR não cobra só um tipo de texto. Como a gente já viu o Enem e a Unesp, que só cobram dissertativo argumentativo, a UFPR não. A UFPR cobra dissertativo argumentativo, pode cobrar de você uma crônica, uma narrativa, um resumo. Calma, professora, que é isso, né? Já tô começando a FPR aí meio doido já, não tô sabendo mais o que é. Calma, vamos por partes, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês como que funciona mais ou menos a UFPR, e aí aos poucos a gente vai começar a ver tudo isso, tá? Eu não vou nem passar para vocês modelo de redação essa semana, porque o UFPR é um pouquinho mais delicado, tá? A gente vai trabalhar bastante em cima, porque são vários tipos de texto. Como eu falei para vocês, não é só um, então a gente vai tirar bastante dúvidas, tá? Hoje mesmo, assim, essa semana, enfim, até a próxima semana, vocês vão tirar todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a essa aula comigo, tá? Pra gente começar a trabalhar os tipos de texto. Vamos lá. Bom, informações essenciais sobre a prova. A prova de redação do vestibular da Universidade Federal do Paraná, UFPR, reserva algumas diferenças, certo? Quando comparada às demais provas do Brasil afora, que, como eu citei para vocês, o Unesp e Enem só cobram um tipo de texto. Por mais que ela costume pedir um texto dissertativo, o aluno tem apenas 12 linhas para desenvolver o seu texto. Professora, como assim? Então agora o dissertativo argumentativo não tem mais as 30 linhas? Não, gente, o FPR é assim. Não só para o dissertativo argumentativo, mas para um resumo, para uma crônica, para uma narrativa, qualquer coisa que for pedir para você, vai te dar em média uns 12, no máximo 15 linhas para dissertar ali, tá? Às vezes até 8, gente. Então, assim, ano passado mesmo eu prestei o FPR. E eu lembro que eu tive que fazer uma. Eu tive que continuar a história de um quadrinho, de um mangá, na verdade. E eu tinha que continuar a história desse mangá em um texto, acho que de 10 linhas. Era muito difícil, assim, eu apaguei e escrevi de novo umas 1000 vezes. Não é difícil, assim, escrever. O difícil é concentrar as ideias em poucas linhas. Acho que eu já falei para vocês, né, que eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sou uma pessoa que escreve, eu vou escrevendo, vou me animando, eu não paro de escrever. E aí, quando eu vejo, já não tenho mais linha restante. Para quem costuma escrever pouco, quem tem uma capacidade sintática melhor, assim, nessa coisa de, né, de fazer uma síntese de ideias mais prática, vai se dar bem na UFPR, vou falar, porque assim, são poucas linhas, então se você costuma ser curto e grosso, né, entre aspas, assim, tipo, vai que vai só no assunto, você vai se dar bem, você vai conseguir com mais facilidade. Se você, como eu, tem um pouco mais de dificuldade, costuma argumentar ali com mais detalhamentos, né, que é o que eu sempre foquei com vocês, porque é muito importante, não é que não é importante, mas tem dificuldade em fazer isso caber em poucas linhas, a gente vai trabalhar bastante em cima disso. Não tem problema também, tá? Não fique com medo, não fique aflito. Tudo tem um jeito. Além disso, o texto deve atender às exigências do enunciado da redação. Gente, a UFPR, ela vai dar para você em todos os textos, resumo, dissertativo argumentativo, narrativa, em tudo vai ter lá um passo a passo, digamos assim, um manual de instruçõezinhas do que você tem que fazer. Então, lá, primeira bolinha. Tem mais para frente alguns exemplos, vocês vão ver melhor. O texto deve ter de 12 a 15 linhas, tá? Segunda bolinha. O seu texto deve apresentar a palavra tal. Terceira bolinha. Você tem que citar o autor citado nos textos motivadores no seu texto. Entendeu? Então, assim, cada coisinha que a UFPR exigir naquele texto vai estar exemplificada ali para você nas instruções da questão, tá bom? Então não fique assim com medo, porque também não é assim, não é uma coisa jogada, tá? Eles vão explicar para você o que precisa. Se você seguir aquele passo a passo, aquelas instruçõezinhas que estão ali, você vai conseguir, tá bom?
O mais importante é organizar as ideias para cumprir direitinho o que o enunciado pede, tá bom, gente? Então, assim, se você organizou suas ideias, se você citou o autor que pediu ali no enunciado, se você colocou nas linhas necessárias, não colocou uma linha a mais ali fingindo que era uma linha que veio na prova, não vai fazer isso, hein? Não faça isso. Fez tudo ali no modelo que tá certinho, você não precisa se preocupar, tá bom? E é isso. Gente, não tem muito segredo, não. Leia os enunciados com atenção. Ai, professora, você sempre fala isso em toda a redação. Sim, gente, em toda a redação. E eu vou falar em FUVEST, e vou falar em Unicamp, e vou falar muito ainda com vocês isso, porque é nessa leitura que o aluno deve se ater ali ao gênero pedido, né? Prestar atenção no que deve ser feito. Porque, gente, pode parecer que não, pode parecer que é muita falta de atenção, né? Você não saber o que tá pedindo, que besteira. Gente, a coisa mais fácil do mundo é você se confundir ou você ter uma má interpretação do tema e você se dá mal por causa disso. Não é uma coisa difícil de acontecer. Pessoas que escrevem muito bem têm esse problema, pode acontecer isso, já vi acontecer muito. Então tomem cuidado, tá bom? Fuga ao tema é sempre horrível para qualquer tipo de redação. E também fuga ao gênero, né? Você vai lá para escrever uma narrativa, você escrever uma dissertativa. Dá zero, né? Porque não dá. Então, assim, gente, tome muito cuidado com isso, por favor. Lá no Enem, lá na UFPR, vocês vão lembrar da professora falando aqui para vocês, porque é sério, tá? Algumas palavras podem indicar esse gênero, como comente, avalie, julgue, presta muito atenção nisso também. Você falou comente e citou lá para você uma situação, você vai comentar em cima daquela situação. Se avalie, você vai avaliar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, como que aquilo ocorre, ou julgue, né, também julgar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquela opinião condiz com o seu ideal, com o que você acredita. Claro que isso depende também do gênero do texto, né? Se é um texto dissertativo, se é um resumo, enfim. Mas presta atenção nessas palavrinhas-chave aqui, ó. Anotem isso até aí. Eu sugiro que sempre que vocês anotem tudo que eu falo, né? Mas anotem isso aqui, sempre presta atenção, gente. Leia 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, tá? Nesse caso, espera-se que o aluno apresente um texto argumentativo sobre o tema exposto, quando tem comente, avalie ou julgue, tá bom? Então, é isso. Às vezes não vai falar para você diretamente ali o que você tem que fazer, mas que nem ano passado, tinha lá o mangá. Continue a história. Você entendeu o quê? Que tinha que continuar exatamente a história que estava ali, certo? Então, assim, com os mesmos nomes de personagem apresentados, com os mesmos cenários apresentados no mangá, entendeu? Não podia fugir daquele cenário ali, senão ia ser uma fuga ao tema. Além disso, presta atenção se o enunciado pede mais de alguma coisa, como, por exemplo, dar um exemplo atual sobre o assunto em pauta, né? Trazer uma analogia ali para sua redação, que é sempre legal, assim, se você souber, se você ter alguma analogia aí, é sempre legal fazer isso. Então, fiquem de olho, tá, gente, nessas questões. Leia o texto base. Não preciso nem falar muito, mas vou ler aqui para vocês que eu comentei. Nesse momento, o aluno deve observar os argumentos que o autor utilizou para construir dada opinião. Gente, texto base, né? O texto de apoio que eu sempre falo para vocês. Leiam os textos motivadores, texto base, texto de apoio, como você quiser chamar. Leiam, anote um rascunho esses argumentos, anote informações, dados estatísticos, alusões, porque na hora de escrever o seu texto, você deve deixar claro se concorda ou não com o texto base e por quê. A UFR tem muito isso também. Às vezes vai pedir para você um resumo de uma situação, e aí nesse resumo você vai ter que colocar um pouco da sua opinião ali, ou um texto dissertativo argumentativo, no qual você vai ter que usar um texto base para argumentar em cima dele, entendeu? Tem muito essa coisa de contra-argumento na UFR, tá? A gente vai ver isso um pouquinho para frente. Dicas para a construção de um bom texto modelo UFPR. Nesse momento, o aluno deve observar os argumentos que a autora utilizou, leia o texto base, anote no cantinho da prova as coisas necessárias, e a partir disso você vai construir a opinião. Sua opinião, se você acha que aquilo é verdade, se aquilo não é, o que é importante falar acerca daquilo, tá bom? E aí você deve deixar isso bem claro, tá, gente? Sempre deixe claro a sua opinião. Sempre. Aqui, na Unesp, na UFPR, né? Na Unesp, no Enem, em tudo é muito importante.
Como é que estrutura o texto na UFPR, professora? Bom, ao começar a sua redação, você deve deixar muito claro o assunto sobre o qual você vai escrever. Então, sempre citar ali o que eu falo para vocês. O tema tem que ficar claro na introdução, sempre, em toda a redação. O seu ponto de vista sobre sobre o texto base. Então, se você acha que aquilo é legal, se aquilo não é, se é bom, não, enfim. E lembrar sempre que você pode estar de acordo ou não. Você pode sempre estar de acordo ou não, é um direito seu concordar ou não com aquela situação, tá? Mas não se esqueça de referenciar com que você está se baseando na sua opinião. Então, assim, eu tô colocando lá que eu não sou a favor, que eu não acho bom. Tá, mas por que você não acha bom? Entendeu? Por que você tem essa opinião acerca de alguma coisa? Porque assim, a gente tem uma opinião sobre as coisas, ao longo da vida a gente vai criando opinião, vai criando argumentos sobre tudo no que a gente acha, né? Então, se você fala, sei lá, na política, que eu não concordo com tal lado, com tal fala de tal pessoa. Mas por que você não concorda? Tem alguma coisa que fez você não concordar, certo? Então, é isso basicamente que você tem que fazer na sua redação também. Você não pode só falar que você é a favor ou contra. Você tem que explicar o porquê, se referenciar o que você está se baseando para dar aquela opinião, tá? O aluno deve também citar a fonte do texto base, ou seja, o autor e o local de publicação. Sempre fazer isso, tá, gente? Então, assim, se lá tá. Sempre vai ter, geralmente, o autor, o ano que foi publicado aquela coisa, o local, enfim. Então, é muito importante você colocar isso ao longo da sua redação, principalmente em resumo. A gente vai estudar muito resumo também, que é uma coisa que a UFPR pede muito, tá? E para essas primeiras informações, ou seja, para as informações da introdução, é sempre importante reservar, em média, 3 linhas da sua redação, né? As 3 primeiras linhas ali, para você falar sobre essas coisas, ser sucinto, prático, mas não deixar nenhuma informação faltar, tá? Em seguida, você deve apresentar seus argumentos, sempre relacionado ao texto base. Para essa parte, você pode dedicar em torno de 7 linhas. Isso varia muito de acordo com o tamanho de linhas que você tem disponível. Mas aqui a gente está falando principalmente do dissertativo argumentativo, tá? Que geralmente tem média aí de umas 13, 15 linhas. As 2 linhas finais serão para você retomar o seu argumento, reforçando e dando um desfecho ao texto. Então, né, é você voltar assim e falar sobre a situação que você apresentou lá na introdução, dando aquele desfecho que eu falei para vocês. Pode até retornar para a introdução, que é muito importante você falar, né? E retornar uma alusão que você colocou, enfim, finalizar o texto de uma forma conectiva ali, que as ideias todas conectadas, fluindo bem, tá? E, gente, aqui uma dica crucial para vocês. Na redação do UFPR, o importante é saber administrar as ideias no espaço de 12 linhas. 12 linhas, 15, por aí, gente. Vai ser nessa média, tá? E, claro, cumprir com o que pede no enunciado. O UFPR compra muito em cima disso. Desculpa, travei aqui. Compra muito em cima disso, tá? Então, tomem cuidado, leiam o enunciado. Sempre vai ter um manual de instruções da UFPR, eu falo que é manual de instruções, porque é um passo a passo que eles dão para você ali. Se você segue o passo a passo, mais a base que você tem de um resumo, mais a base que você tem de um texto dissertativo, mais a base que você tem de uma narrativa, você conseguiu. Você escreveu um bom texto, tá? Não tem segredo. Por isso, não deixe de destacar as palavras-chave do enunciado que for pedido. E antes de entregar a prova, confira se está tudo certinho, o que eu sempre falo para vocês. É muito normal, gente. O ser humano não é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é uma máquina. Então, a gente pode sim escrever lá, sei lá, escola faltando S, cola, entendeu? E aí você vai e não lê sua redação depois. Passa um tempo, na hora que a gente tá ali na vibração de escrever, a gente vai escrevendo, só vai, tipo, surgindo as ideias e vai passando pro papel, né? E aí é normal comer uma palavra, é normal escrever um negócio que não fez sentido, ou esquecer de uma vírgula, ou esquecer de um conectivo ali, que é muito importante para ligar o texto, eu sempre pego isso com vocês. E para isso não acontecer, né, para não acontecer tanto, assim, porque é normal ter erros também, é bom você escrever sua redação e antes de entregar a prova, ao longo lá da prova, você está fazendo outras coisas, releia a redação no tempinho que você tem livre, antes de, terminei, vou entregar. Não, senta, calma. Você tem tempo livre ainda, tem 15 minutos que seja, dá uma rabiscada assim na redação, dá uma olhada, rabiscada não, né, dá uma bisoiada, dá uma olhada na redação, tá? Não deixa de fazer isso, é muito importante, gente. Isso aqui é uma dica de ouro. Pode parecer bobo, mas é uma dica de ouro.
pode salvar, assim, sua nota, pode salvar vários pontos ali que você pode perder, tá bom? E aqui, os gêneros cobrados pela redação da UFPR. Resumo, notícia, pensamento de filósofo, autor. Ano passado caiu um texto de modernidade líquida do Zygmunt Bauman, né? Que é muito conhecido, inclusive, se vocês não conhecem, é boa, né? Não conhecem esse pensamento do Zygmunt Bauman de modernidade líquida e tudo mais, o livro, enfim. É muito importante saber, porque geralmente é cobrado muito na UFPR. O UFPR quase todo ano cobra alguma coisa dele, ou na primeira ou na segunda fase. Enem também. O Nesp, enfim, gente, é um pensamento e um livro muito importante, tá? De conhecer, precisa ler também inteiro, mas assim, você saber do que se trata é muito importante, tá bom? E outra dica de ouro aqui, dica do coração da professora agora, não está aqui, mas eu vou dar no meu coração e anotem aí e façam. A UFPR sempre libera um edital, inclusive eu entrei no site esses dias, já está lá, nc/ufpr.br, alguma coisa assim. Mas põe NC, Núcleo de Concursos do UFPR, que vai aparecer lá os editais, tudo que o UFPR libera. Eles sempre liberam o nome dos textos e dos livros que vão ser cobrados, tanto na primeira fase quanto na segunda. Então é muito importante você observar isso e pesquisar. Sabe o que eu fazia? Eu não tinha tempo, eu estava em período integral, eu não tinha tempo de pegar e ler todos os livros, né? E também não tinha condição de ficar comprando todos. Então, o que eu fazia? Eu pegava na internet resumo e escrevia o resumo com as minhas palavras do livro. E lia vários resumos, e em cima desses resumos eu fazia o meu resumo do livro. E aí eu deixava no caderninho. E aí, tipo, toda semana eu pegava, sei lá, um sábado de manhã e lia o resumo de cada um daqueles livros que ia ser cobrado no vestibular. Gente, eu consegui passar na primeira fase do UFPR só com os meus resumos, tá? Então é muito importante mesmo isso. Quadrinhos, charges a serem apresentadas, elaboração de uma história, tá bom? Tudo isso também é muito legal e sempre é cobrado ali. Então, assim, não acho que os seus anos aí lendo quadrinhos, Turma da Mônica, vai ser à toa, porque não vai. Agora você vai pegar bastante. Quem gosta de mangá também, anime, essas coisas, pode cair muito. Anime não, né? Anime de TV, mas enfim. Mangá, sim. Artigo de opinião também é muito cobrado na UFPR e relato, tá? A gente vai estudar cada um desses nas próximas semanas, nas próximas aulas. Aí aqui eu trouxe para vocês uns exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, a UFPR trouxe essa questão. Foi no ano de 2016. Eu não sei ao certo que ano que foi, mas foi recente. Todos que eu peguei foram de 2015 para frente, tá? Foi esse texto aqui, ó. Considere o seguinte texto: Uma Janela para o Mundo, né? Um texto de Steven Pinker. Sempre importante ler aqui, a gente, ó, as informações do rodapé, tá? Porque aqui tem a informação do autor, onde foi publicado, ano e o local em que foi publicado, tá? Tem até a página aqui, ó, que foi publicado. É um pensamento, né, dele e tudo mais. É um pensamento que ele deu aqui. E aí, aqui, ó. Ai, deixa eu ver o negócio aí. Aqui tem aquelas instruçõezinhas, né? O manual de instruções do UFPR que eu falei para vocês, que são aquelas bolinhas, né? Ó, primeira bolinha, elabore um resumo desse texto entre 10 e 15 linhas, respeitando as características do gênero textual. Um resumo de 10 a 15 linhas, não pode ter menos que 10 nem mais que 15. Respeitando as características de um resumo. Segunda bolinha, apresente as bases da comparação que o autor fez. O autor fez algumas comparações ao longo do texto. Você vai ler. Uma coisa que eu sempre dou de dica e vou dar aqui para vocês, que é muito importante vocês fazerem. Antes mesmo de ler o texto, lê isso aqui, considere o seguinte texto. Elabora um resumo desse texto, já escreve aqui no canto da prova, vou fazer um resumo. Respeitando as características do gênero textual, beleza. Apresente bases de comparação que o autor fez, observar as comparações que o autor fez. Eu criava o meu próprio manualzinho de instruções que eu precisava fazer em cima do que era pedido, tá? Então, eu escrevia no cantinho e aí eu lia e já ia anotando, já ia grifando no texto, grifava com a caneta, com o lápis.
tá? O que eu tinha que escrever no meu resumo, que era essencial. E escreva com suas próprias palavras, sem copiar trechos do texto, né? Isso aqui, gente, não deixa de ser um texto de apoio, tá? Né? Igual o Enem, igual ao Unesp, nunca é Ctrl+C, Ctrl+V. Nunca façam isso, tá bom? Esse aqui foi um exemplo que eu trouxe para vocês, tem mais dois aqui. Ó, esse aqui. Questão discursiva. O texto a seguir é um trecho de um depoimento da surfista brasileira Mayra Gabeira. A revista, tananã, olha só, o ano de publicação, qual a edição que foi da revista Veja. É muito importante estar com isso aqui, claro, também, sempre grifar, tá? No qual ela conta episódios marcantes de sua trajetória profissional. Um trecho dessa narrativa foi suprimido, resultando em 2 partes. Dê continuidade à narrativa a partir do ponto que foi interrompida, que você vai ter que continuar uma história. Lembra que eu falei para vocês que ano passado caiu na UFPR isso, basicamente, só que foi com um mangá. A partir do ponto de vista em que foi interrompida, garantindo a coerência entre o trecho inicial e o trecho posterior à interrupção. Então, coerência entre o que estava sendo escrito aqui com o que você vai escrever, com o que você vai continuar, tá? Tem que fazer sentido uma coisa com a outra. Seu texto deverá ter, no mínimo, 8 e no máximo 10 linhas. Obedecer aos elementos formais necessários ao desenvolvimento do gênero discursivo solicitado. Foi pedido aqui uma narrativa, certo? Então, ela estava contando aqui uma história. Eu sou surfista de ondas gigantes, passei por muitos anos perseguindo a maior de todas, cismei que ia ter esse título, como se fosse ela contando a história. E aí você vai continuar essa história aqui. Ai, professora, mas e aí? Eu não sei o que falar. Se eu falar uma coisa que não é verdade, gente, é uma narrativa. A narrativa é verdade. Então, assim, se não tá escrito aqui que é para você fazer uma opinião em cima do negócio, não precisa ser assim também, tipo, né, escrever ali coisas que você sabe que é verdade, precisa saber a biografia dela, você ser criativo, lê o que ela escreveu aqui, você já pensa, olha, que interessante essa história dela. E se eu contasse uma história em cima dessa aqui, que ela participou de tal campeonato, uma narrativa para você usar a sua ideia. Só que lembre-se que tem que fazer sentido com essa parte aqui do texto, que é o início, e com o final, tá? Tem que fazer muito sentido. Então, leia, pense bem aí numa coisa. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com a narrativa por conta disso, mas eu acho muito legal. Eu pessoalmente gosto, porque eu acho que é uma forma da gente liberar as nossas ideias e as nossas emoções através da escrita. Porque escrever é isso. Escrever é você colocar para fora, externar o que você gostaria de ver ali, o que você gostaria de contar naquela história, tá? E aqui a gente fica mais livre para isso. E aqui eu trouxe, né, a última questão para vocês, para a gente ter uma noção, assim, de como é que é o FPR. A Doriana Barbosa é um ícone do samba paulista. Saudosa Maloca, querida, vocês devem conhecer. E os temas de suas composições giravam em torno de 2 tipos humanos mais comuns e da realidade crua de uma metrópole que não para. Em suas músicas, usou sempre a linguagem popular paulistana para dar vida aos seus personagens. Saudosa Maloca, que é um clássico do samba brasileiro, conta um fato que é retratado a partir do ponto de vista de um dos personagens. Então aqui, gente, essa música é muito legal, por sinal, eu adoro. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui que agora está esse edifício harto, em uma casa velha, palacete assobradado. É um texto com uma linguagem muito, muito brusca, assim, uma linguagem, né, normal, popular. Não tem nada aqui de culto, né, linguagem culta. É uma música que ela conta, assim, uma história. Ela conta uma história que se passou no passado, narrada por pessoas simples que estavam vivendo ali naquela situação. É uma situação muito, muito importante, assim, muito legal para nossa história, tá? E a partir da leitura dessa música, o FPR pediu que você redija uma notícia de jornal, ou uma notícia, que informe ao leitor os fatos narrados. Seu texto deve ser introduzido por um título, uma manchete, como se fosse um jornal mesmo. Olha, carro atropela, sei lá quem. Nossa, que horror, né? Não, colocar assim, dia ensolarado em São Paulo,
parques ficarem lotados, sei lá, uma coisa assim, sabe? Uma coisa, né, uma manchete que fale basicamente acima de tudo ali que você vai citar na sua notícia. A manchete tem que ser isso, tá? Tem que dar uma breve resumida na notícia. Apresentar a narrativa do ponto de vista do veículo de comunicação, tá? Ser fiel aos fatos apresentados na letra da música. Então, tudo que tá aqui na música vai ter que estar certinho lá na notícia, podendo haver acréscimo de detalhes, né? Alguma coisinha ou outra ali que você pode colocar inventado por você, que atualizem a narrativa e permitam adequá-la ao gênero. Notícia de jornal, tá? Então, essa, como eu falei para vocês, é uma música com uma linguagem simples, assim, uma linguagem de música não tem que ter, né? Uma coisa, um padrão, assim. E essa música aqui, ela é contada uma história muito antiga, enfim. Então você tem que pegar isso aqui, todos esses fatos que o autor da música citou, e transformar em uma linguagem mais rebuscada, que é uma linguagem de jornal, e trazer assim uma notícia em cima disso, e criar uma manchete para poder falar sobre o que isso aconteceu, tá bom? E apresentar a linguagem e estruturas próprias do gênero, certo? Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. Você vai ter que pegar essa música aqui que tá sem uma estrutura, assim, em cima de uma notícia e vai ter que transformar em uma notícia. Pode parecer complicado? Pode, não é, gente. É uma coisa, assim, de soltar as ideias, soltar a imaginação. Eu gosto muito disso, eu adoro criar notícia, adoro narrativa. Vou trabalhar muito com vocês em cima disso, tá? Vou ajudar vocês, fiquem tranquilos. E deve ter de 7 a 10 linhas. Sempre focar nisso aqui, muito importante, tá bom? Então é isso, gente. É basicamente isso nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Já seguindo aqui no ritmo de Saudosa Maloca, que eu falei que eu gosto, comentem lá aqui no Class pra mim, por favor. Saudosa Maloca, Maloca Querida, tá bom? Que eu vou saber que vocês assistiram a aula, que vocês entenderam. E que se vocês assistiram e entenderam ou não, vocês vão me perguntar, professor, estou com dúvida em tal coisa, não entendi tal coisa, que eu vou ajudar vocês, tá? Fiquem tranquilos, pode parecer muita coisa, enfim. Mas a gente vai ver tudo com calma aos pouquinhos, tá bom? Um beijão pra vocês. Uma ótima semana. Saudosa Maloca, Maloca querida. Não se esqueçam de comentar aqui, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau.